tentei ser o mais rápido possível para preparar ali 5 lentes convergentes e uma lente divergente. Isso aqui é o foco, aquilo ali é o ponto principal, foco, ponto principal. Para todas as lentes divergentes, esse é o foco, objeto, ponto principal, objeto, foco, imagem, ponto principal, imagem. Para a lente divergente, já que eu estou considerando que a luz vem da esquerda para a direita, esse seria o foco, imagem e o ponto principal, imagem. Esse seria o foco, objeto e o ponto principal, objeto. Eu vou querer analisar o que acontece com o objeto quando ele está bem atrás do ponto principal. Quero saber o que acontece quando o objeto está bem no ponto antiprincipal. Quero saber o que acontece com a imagem, né? Quando o objeto está entre foco e ponto principal. Bem no foco, tu tem que esperar que vai dar merda aqui nesse momento, senão tu erra o desenho, tem que saber que vai dar merda quando o objeto está no foco. E também quero saber o que acontece quando o objeto está entre foco e centro óptico. São as 5 posições possíveis. Já numa lente divergente, não importa onde tu coloca o objeto, vai dar sempre a mesma resposta, assim como nos espelhos convexos. E o raio que chega paralelo? Muito obrigado, sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico sai do mesmo ângulo, que significa passar reto. Eu sempre uso esses 2 raios, que são raios confortáveis de desenhar. E onde os raios se encontrarem é onde vai estar a cabeça da imagem. Quais são as características da imagem? Este era o objeto, ali está a nossa querida imagem. Quais são as características? Menor, nitidamente menor, vamos comparar. O menor. Invertida, obrigado. Invertida, real ou virtual? Virtual. Se ela fosse feita de prolongamento, seria virtual, mas é luz de verdade, né? É um raio de luz, ó. Se eu botar um pedaço de papel ali, aparece estampado no papel a imagem. Ela é palpável. Ela é real, ela existe de fato. Agora eu vou aproximar o objeto. Vou botar o objeto bem no centro, no ponto principal. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice, aliás o centro óptico, passa reto. Esses raios se encontraram ali, ó. Bem no ponto antiprincipal. O objeto, quando está no ponto antiprincipal objeto, a imagem se forma bem no ponto antiprincipal imagem. Este era o nosso objeto. Essa é a nossa querida imagem. Quais são as características? Dessa vez ficou do mesmo tamanho. Continua invertida e continua feito de luz de verdade, real. O que nós percebemos? Nós percebemos que quando o objeto estava distante, a imagem estava mais próxima e menor. Quando eu aproximei o objeto, a imagem se afastou e cresceu. E no ponto antiprincipal eles se igualaram em tamanho. Pela tendência, se eu continuar aproximando o objeto, eu acho que a imagem vai se afastar e vai crescer. Vamos ver se é isso. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico passa reto. E olha lá onde que elas se encontraram. Realmente, a nossa ideia se confirmou. A imagem continua invertida e continua real, só que agora já é maior. Será que é um bom uso para uma lente de aumento? Será que é confortável usar uma lente desse tipo, uma lente convergente nessa situação para a lente de aumento? Não, né? Não, porque tu vai ver a coisa de cabeça para baixo. Aí se tu quiser ver a coisa real, tu vai ter que inverter o objeto para poder ver, né? O ideal da lupa, né, é que tu veja o objeto ampliado no tamanho, né, na posição correta. Então não é o ideal. Se for um telescópio refrator, tudo bem. Se for um telescópio que está olhando uma estrela distante, ela ficar de cabeça para baixo não vai influenciar em nada. Ó, cheirinho de merda no ar. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Tu tem que estar esperando que esses raios vão emergir da lente paralelos. Qualquer deslize no teu desenho vai fazer ou ele se aproximar ou ele se afastar. Por isso que é aquele caso ali, um caso delicado. Se o aluno
formarem. E aí o último caso de lente convergente, botei o objeto entre o foco e o centro óptico. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice passa reto. Como esses raios refratados estão se afastando, eu prolongo. E aonde eles se encontram, o prolongamento se encontra, é onde vai se formar a imagem. Esse carinha aqui era o objeto, essa grandona aqui é a imagem. Características da imagem, por favor. Virtual, pela primeira vez foi virtual. Nitidamente maior e direita. Já deu a perceber, tanto para as lentes quanto para os espelhos, sempre que a imagem invertida ela é real, sempre que ela é direita, ela é virtual. Esse é o famoso caso da lente de aumento. Se tu tem uma lupa na tua casa, pode olhar para ela, tu vai ver que a curvatura dela é assim, ó, com as faces tendendo, com os bordos tendendo a ficar finos. Muito bem. E vamos para a única situação possível para as lentes divergentes. O raio que chega paralelo sai pelo foco imagem. O raio que atinge o vértice passa reto, sai com o mesmo ângulo. Como os raios refratados não se encontram, eu prolongo. Aí eu vou prolongar esse raio refratado em cima dele próprio, tá vendo? E aí então os prolongamentos se encontram ali, ó. É ali que vai estar a imagenzinha. Objeto, imagem. Características, por favor. Menor, virtual e direita. Então a decoreba do VMed também funciona aqui, né? Se tu sabe o que é virtual, menor e direita, sabe o que significa o VMed, né? Vale a pena lembrar então que lentes divergentes, assim como espelhos convexos, tem sempre a imagem VMed. Virtual, menor e direita. Show de bola! Legal! O estudo gráfico foi feito. Só que infelizmente nem tudo na física dá para resolver com um desenho. Tem que fazer conta. E aí chegou a parte de a gente começar a discutir a álgebra dessas lentes. Começar a discutir as equações que nos permitem calcular o que acontece com as lentes.